Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Marina, eu sou fisioterapeuta, também tenho formação na parte da enfermagem e especialização, né, no caso, em geriatria, que seria a saúde do idoso. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas dentro da vivência que eu já tenho, né, com os pacientes idosos. Eu atendo pacientes idosos e, por exemplo, dentro da fisioterapia geriátrica, eu percebo que muitos idosos preferem manter a condição de dependentes funcionais, seja dos filhos ou daqueles que exercem o papel de cuidadores. O que que é dependente funcional? Dependente funcional é aquele paciente que não consegue fazer as coisas sem auxílio. Coisas básicas, como, por exemplo, tomar banho, ir ao banheiro, se alimentar, levantar da cama, limpar a casa, fazer as atividades que a gente chama como atividades de vida diária, né? Ou seja, as AVDs. Então, quando o paciente se torna dependente funcional, tem várias questões que a gente avalia, por exemplo, dentro da fisioterapia. Mas tem pacientes que a gente observa que poderiam ter um grau de dependência funcional bem menor com os filhos cuidadores, ou seja, poderiam ser sim mais independentes, porém eles preferem não ser tão independentes. Por quê? Porque quando ele é dependente de um filho, de um cuidador, ele tem, de certa forma, uma dependência emocional também, né? Então, tem muito mais dependência emocional do que dependência física. E essa dependência emocional desse idoso que é muito mais difícil de trabalhar, certo? Por quê? Porque ele entende que se ele melhorar, ou seja, se ele conseguir fazer as atividades do dia a dia sozinho, seja pentear o cabelo, escovar o dente, levantar da cama, tomar café sozinho, ele não vai mais ter ninguém com ele. Esse é o grande medo, né, do idoso quando ele apresenta um grau de dependência funcional. Porém, isso acaba prejudicando, né, na parte da fisioterapia, porque daí a gente não tem um retorno, né, um feedback bacana do paciente, e a gente vê que é por falta de colaboração, de não querer realizar os exercícios, e com isso acaba dificultando também e deixando muito mais cansativo a vida do cuidador, seja cuidador formal, ou seja, o cuidador que é formado, que é capacitado para cuidar de idosos, ou formador, ou cuidador informal, que seria os filhos, principalmente, né? Então, cuidar de um idoso que tenha dependência emocional é muito desgastante e delicado, né? Porque envolve crenças que o idoso é totalmente incapaz, e como ele é totalmente incapaz, então, sim, tem que ter alguém que faça tudo por ele o tempo todo, e não é bem assim, né? Tanto que toda vez que eu vou fazer atendimento com os idosos na parte da fisioterapia, eu sempre reforço para os cuidadores, seja cuidador familiar ou cuidador profissional, para que façam o idoso comer sozinho. A partir do momento que a gente faz a avaliação motora, a gente vê se esse idoso tem ou não condição de fazer essas coisas. Então, a gente não vai dar nenhum exercício, nenhuma atividade que ele não tenha capacidade. Então, o que limita esse idoso, muitas vezes, não é a falta de capacidade motora, mas sim a capacidade emocional de conseguir seguir a própria vida dentro das limitações da idade, né? Então, o que que eu aconselho? O que que eu sempre aconselho os cuidadores, né, novamente, sejam filhos ou cuidadores profissionais, profissionais de saúde, né, enfim, que procurem também fazer terapia com acompanhamento de um psicólogo, porque é muito exaustivo quando tem essa questão da dependência emocional, porque acaba se tornando, então, um ambiente totalmente tóxico para se trabalhar, para se conviver, né? Justamente por causa do idoso ter esse medo do abandono, né? Só que hoje em dia, antigamente, poderia até ter esse conceito muito forte, né, da questão do abandono do idoso, que o idoso não faz parte mais da sociedade. Mas hoje em dia, pelo aumento da expectativa de vida, então, muito tem se falado sobre as atividades de lazer para os idosos, né? Então, eh, promover atividades recreativas para os idosos é extremamente importante, para eles entenderem que a vida deles não encerrou ali. Eu costumo escutar de muitos pacientes várias questões, né? Uma delas que me chamou a atenção essa semana foi em relação às casas, que, né, uma paciente comentou, porque antigamente a gente construía casas grandes, porque a gente achava que a família ia durar para sempre.
né? Ali convivendo naquela casa. E não é bem assim. Então, assim, é um choque, a gente entende que é um choque de realidade para esses idosos que entendem que hoje em dia as coisas mudaram totalmente. Tanto que hoje em dia as pessoas que se casam e vão morar junto, elas não pensam muitas vezes no tamanho da casa, pelo contrário, elas pensam mais na praticidade. Então, principalmente em cidade grande, né, como aqui em Curitiba, por exemplo, a gente vê que as pessoas preferem, casais, né, que preferem muitas vezes morar em apartamentos para depois ir para uma casa e depois pensar também no futuro. Ou seja, em que tipo de lugar que eu quero envelhecer, né? Então, hoje em dia é muito comum pensar sobre isso, tanto que existem já condomínios residenciais para terceira idade, condomínios adaptados para terceira idade em questão de funcionalidade. Então, tudo isso já mudou. E nisso eu fiquei pensando, né, pelo sentido do idoso que hoje em dia nunca imaginou que chegaria aos 80, 90 anos. Então, ele ainda tem aquela ideia, né, de que chegar na velhice é ser incapaz, é sim ter que depender dos filhos, é não poder se afastar dos filhos. E não, então, a gente vê hoje em dia, por exemplo, em compensação, outros pacientes que eu atendo, que são super independentes, funcionais, tem senhoras com 93 anos que conseguem fazer as coisas sozinhas, né? É, enfim, então, por quê? Porque procuram ter uma rotina independente dos filhos, né? Então, se o idoso tem condições, se ele não está limitado fisicamente, né, ou por questões neurológicas, ele deve ter uma rotina independente dos seus cuidadores. Então, é importante o idoso ter o acompanhamento dos seus cuidadores em alguns casos, né, que é nesse caso que eu estou falando mais especificamente, que é quando há mais dependência emocional do que funcional, tá? Ou seja, o idoso ele anda sozinho, ou com o auxílio da bengala, certo? Mas ele consegue andar sozinho, ele não é dependente de alguém para andar. Então, ele consegue andar, ele consegue fazer as coisas sozinho em casa, porém, muitas vezes ele prefere que alguém esteja com ele no sentido, o filho. Geralmente o filho, geralmente alguém que ele quer ter por perto, especificamente aquela pessoa, né? Então, aí que a gente vê que é um vínculo muito emocional, e muitas vezes o idoso ele não quer melhorar a parte motora, mesmo ele já sendo um pouco, né, mais independente, porque ele entende que se ele melhorar, aquele filho não vai ver ele mais. Então, assim, é muito delicado trabalhar com essas questões, né? Por isso que, novamente, eu falo, é importante procurar também o auxílio de um psicólogo, principalmente os filhos dos pais que possuem dependência emocional. Se possível, fazer uma terapia familiar, né? Caso seja indicação do psicólogo, e procurar, sim, grupos e lugares para tirar o idoso dessa rotina, que hoje em dia existem muitos centro-dia, que são conhecidos, né, em algumas cidades. E o que que são esses centro-dia? São centro onde o idoso ele vai lá para passar o dia. Então, dentro desses centros tem atividades de lazer, tem fisioterapia, tem um educador físico, tem nutricionista, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem fonoaudiólogo e musicoterapeuta, arteterapeuta também, ou seja, tem atividades lúdicas, atividades recreativas, atividades ocupacionais para ocupar o dia desse idoso e fazer com que ele se sinta parte da sociedade novamente, porque uma das coisas que a gente sabe que leva o idoso, por exemplo, à depressão, além das questões fisiológicas, né, dos neurohormônios que deixam de ser produzido em grande quantidade, a gente sabe que tem a questão do próprio envelhecimento, da pessoa se sentir não mais pertencente à sociedade, né? Então é isso que a gente precisa tentar reverter, seja quem é cuidador familiar, quem é cuidador formal, informal, ou principalmente nós profissionais de saúde, né? Fisioterapia, enfermagem, fono, TO, para a gente tentar reinserir o idoso, né, dentro da sociedade. Como? Com as atividades de lazer, o grupos de idosos, artesanato, ou seja, a ressocialização, certo? Então, hoje essa é a dica que eu queria comentar com vocês, que eu sei que é uma situação muito comum, né, dentro da geriatria, e sigam mais dicas lá no canal.